tenho ouvido o novo podcast do nosso colega Luiz Costa Pinto, Lula Costa Pinto, se chama Trapaça. O podcast dele está na segunda temporada, é de um grupo de jornalismo chamado Plataforma Brasília. O podcast, e essa segunda temporada eles chamam de Os Golpes do Bufão. Eu não conto a história exatamente como o Lula, mas deixa eu contar essa história que ele lembra, que saiu na imprensa na época também, que eu acho que é muito interessante. As pessoas esqueceram do 7 de setembro de 2019. No 7 de setembro de 2019, que é aquele momento em que na Avenida Paulista o presidente Jair Bolsonaro diz que não ia mais obedecer às ordens do ministro Alexandre de Moraes e que aí tudo se desmonta e precisa chamar o Temer, que escreve 2021. a carta. Desculpa, 2021. Muito obrigado. Ali existia um plano de fazer uma invasão e uma tomada do prédio do Supremo Tribunal Federal. Existiam 3 barreiras que foram postas pela Polícia Militar do governo do Distrito Federal. E vinham caminhões pesados, aquela coisa da movimentação dos caminhoneiros e tudo mais. E o ministro Luiz Fux, que estava presidindo como juiz plantonista, ministro plantonista, o Ministério, o Supremo, naquele fim de semana, naquele feriado, o que ele fez foi o seguinte: ele botou snipers espalhados pelo teto do Supremo Tribunal Federal. Isso está tudo na imprensa da época, tá? Todos os jornais, tem fotografia. E está no Cá Entre Nós. E está no Cá Entre Nós de ontem. Caiu a primeira barreira e os caras avançaram, os caminhoneiros e os bolsonaristas avançaram na direção do gramado que fica ali na frente, do gramado e no lago que fica ali na frente do Congresso Nacional. Caiu a segunda barreira, eles chegaram perto da Praça dos Três Poderes e ainda assim tinham várias cercas e começaram a pressionar as cercas. E a PM do DF sumiu. A PM do DF sumiu, eles pressionando a cerca, estava claro, isso no final da tarde daquele 7 de setembro, estava claro que ia cair e eles iam tomar o Supremo. Tem uma ligação do Fux, que não foi para o Bolsonaro, foi para o Braga Neto, que era o ministro da Defesa. Só correção, isso tudo aconteceu no dia 6, tá? Isso é a véspera do dia 7. Muito obrigado. E o Fux não era interino, não. Ele era o presidente titular. Muito obrigado. O Fux liga para o Braga Neto e dá 2 recados. Ministro da Defesa. Ministro, se cair a barreira, os snipers vão abrir fogo e vão matar gente. E, ministro, eu não vou pedir uma GLO. O Braga Neto se apavora, liga. Aí tem versões que... O Lula diz que ele ligou para Augusto Aras, tem gente que diz que ele ligou para o Mendonça, que era o advogado-geral da União. O Braga Neto liga para um dos dois e pergunta: o presidente Supremo pode dar ordens de que os snipers abram fogo? E seja lá com quem ele falou, diz pode. Porque pode mesmo, tá? Ele é presidente de um poder, ele está defendendo aquele poder, tem uma multidão, ele pode. E aí vem a coisa do... E não vai ter a GLO. Por que essa história é importante? Essa história é pública. Essa história é uma história que é contada por várias pessoas, essa não é uma história secreta. Por que essa história é importante? Porque quando você olha para o 8 de janeiro de 2023... Você vê que aquilo ali foi ensaiado antes. E que a ideia era essa mesmo, de criar um caos tal... Que forçasse a intervenção. Que forçasse uma GLO, que chamasse as Forças Armadas. Não vamos esquecer que dentro das Forças Armadas tinha uma série de generais que queriam fazer uma intervenção militar. Aí as pessoas falam, mas não tinha como porque o alto comando não queria. Gente...
Foi um general de divisão, Olímpio de Mourão Filho, que em 1964 botou tanques na rua e fez o alto comando tomar uma decisão, porque aí, sob pressão, precisava tomar uma decisão. Quer dizer, o plano ali não é... O ponto que eu estou fazendo aqui a respeito do 8 de janeiro foi ensaiado, porque foi ensaiado. Eles sabiam exatamente como fazer, eles sabiam onde que deu errado e tudo mais. Foi ensaiado e a ideia de criar uma situação que você bota um general de 3 estrelas ou um general de 2 estrelas no comando de uma operação ali e que esse general faz um movimento que força o alto comando sob pressão a, de repente... Isso aconteceu em 1964. Quer dizer, eles estavam trabalhando ali com elementos conhecidos. O pessoal, mas não aconteceu, não deu a ordem. Porque não precisa dar uma ordem. É você criar uma condição em que a coisa... Criar momento. Isso. Criar o momento. Momentum, né? No sentido físico, né? Aquela coisa de que o movimento se iniciou e aí você já não consegue mais contê-lo. É a primeira vez na nossa história que um ex-presidente responde por tentar derrubar a democracia. Por isso, o meio produziu O Julgamento do Século, para entender como chegamos até aqui e o que esperar do futuro do nosso país. Nosso mais novo documentário já foi visto e comentado por milhares de pessoas. Olha só o que estão dizendo. O contraponto das posições de alguns militares e cientistas políticos ficou ótimo. As falas da presidente do STM deram um peso de legalidade muito bom. Material digno de ser usado em sala de aula com jovens do ensino médio e superior. Que bom esse registro que vai ficar para a história do nosso país. Excelente roteiro, mérito do Sérgio Rodrigues. Assisti e vou voltar a assistir ao documentário, ele é muito claro e didático. Agora é a sua vez de assistir e acompanhar o julgamento de quem tentou derrubar a democracia brasileira, munido de informações. Não caia em nenhum jogo de cena. Assine o Meio Premium e assista ao Julgamento do Século.